Olá, boa noite, senhores. Hoje vai ser uma videoaula sobre atendimento ao paciente com transtorno do pânico. A gente está hoje numa quarta-feira, numa chuva bem forte aqui, então se tiver um barulho de fundo, é da chuva, tá? Então, essa abordagem do atendimento ao paciente com transtorno do pânico vai ser uma abordagem visando uma possível prova prática, uma simulação que alguém possa vir a ter aí, né? Então, beleza. Inicialmente, a gente vai falar de alguns assuntos que vão ser abordados hoje. A gente vai ter uma abordagem inicial a esse paciente com transtorno do pânico, né? Como se apresentando, perguntando sobre, sobre a doença, né? Sobre como o paciente está se sentindo. Depois a gente vai ver a história médica atual, história médica pregressa, história médica familiar, condições de hábitos de vida, direcionados para o transtorno de pânico. Depois a gente vai abordar um pouco sobre como informar ou convencer o paciente que ele está com transtorno do pânico, né? Convencer esse paciente que ele não está infartando ou que ele não está prestes à morte, né? Porque muitos pacientes, às vezes, nessa crise de pânico, os pacientes acabam tendo essa sensação mesmo, né? De desespero, né? Então, justamente, né? Junto com o diagnóstico, a partir disso, a gente convence, né, o paciente do diagnóstico de transtorno do pânico, né? Então a gente vai ver diagnóstico e tratamento, depois no final, brevemente, a gente vai ver uma possível avaliação psíquica desse paciente, né? Abordando alguns critérios que a gente pode avaliar, que a gente pode analisar, né? Mas beleza. Então, nosso caso clínico de exemplo de hoje, né, só para ter uma ideia, assim, um paciente em mente. O nosso paciente masculino, 25 anos, ele chega ao pronto-socorro com queixas que acha que vai morrer de ataque cardíaco. Ele relata já ter tido episódios parecidos e que todos os exames estavam normais. Prossiga o atendimento. Então, na abordagem inicial, você vai chegar, vai se apresentar, eu sou o doutor fulano, eu sou prazer, tudo bem? Você pergunta o nome do paciente, o que traz ele aqui hoje, você acalma o paciente, falando que ele não precisa ter medo, que a gente vai tomar as medidas necessárias para o atendimento dele. Na história médica atual, a gente pergunta, né, quais são os sintomas que ele apresentou, como que é essa dor no peito que ele sente, que ele diz, né, ser um ataque cardíaco, se ele tem falta de ar, se ele tem taquicardia, palpitação, se ele está suando, né? Perguntar quando que começou esse ataque, se ele já aconteceu antes, quantas vezes, como foi a duração, se teve um fator desencadeante, ou se foi espontâneo, né? Ou se foi desencadeado por exercício físico, por uma atividade sexual, hiperventilação, cafeína. A gente também pode perguntar se ele sente isso quando está rodeado de outras pessoas, né? Para fazer de excluir o diagnóstico de fobia social, né? Também a gente pode perguntar se quando ele tem essa crise vem algum trauma, uma memória específica na cabeça dele, né? Justamente pra gente excluir, né, esse diagnóstico de possível transtorno de estresse pós-traumático, né? Após isso a gente pergunta, né, se ele tem medo que aconteça isso de novo, como que as crises têm afetado a funcionalidade desse paciente, né? Se ele sente que ele perde o controle, se tem algum local que ele evita frequentar porque ele acredita que possa ser um fator desencadeante para esse transtorno do pânico, né? Além disso, a gente pergunta se tem alguma ansiedade com coisas cotidianas, se teve uma ideação suicida, se tem enfrentado estresse ou situações muito desafiadoras nos últimos tempos. Depois a gente pode avaliar a história médica pregressa com a história médica familiar. A gente pergunta se tem algum histórico de doença cardíaca, se faz uso de algum medicamento de uso contínuo, se tem tratamento, antigamente já fez algum tratamento, se tem histórico de ansiedade, ataque do pânico ou outro problema de saúde mental. A partir disso a gente pode perguntar também se tem algum parente que tem histórico de problemas cardíacos ou psiquiátricos. Também é muito importante a gente sempre avaliar as condições de hábito de vida, como alimentação, sono, exercício, se faz uso de cigarro, álcool, ou uso de alguma outra substância aí, né, como cocaína, crack e outro ilícito, né. Depois, junto com o diagnóstico, né, uma vez que a gente chega com o diagnóstico que realmente as funções cardíacas estão normais, junto com tipo um ECG, sabe? O ECG está normal e nada indica um ataque cardíaco. A gente chega no paciente, pode falar, olha, eu acho que o senhor está tendo um ataque de pânico, que eu vou te contar alguns sintomas e você concorda comigo ou não se você teve eles, como taquicardia, sudorese, falta de ar e de uma duração curta dessa crise, né? A gente também pergunta se ele tem medo de ter esse ataque de novo, porque é bem comum o paciente achar que é um ataque cardíaco, é algo bem comum nesses transtornos do pânico. Nos transtornos do pânico, eles têm uma curta duração, né, e podem se repetir. E a gente pergunta, né, se essas características coincidem, né, com o contexto, né, do paciente. Mas que, além de tudo isso, a gente pede outros exames, né, pra gente ter certeza do diagnóstico e ficar tranquilo aí, né, com esse diagnóstico. Então, por isso mesmo, no diagnóstico, o exame complementar, a gente pede o ECG, né, pra avaliar alguma disfunção cardíaca, alguma arritmia, e enzimas cardíacas também, troponina, que pode indicar um ataque, né, um ataque cardíaco. Em relação ao tratamento do transtorno do pânico, a gente tem os dois tratamentos, né, que um é o tratamento a longo prazo e o outro é a crise. Então, na crise do pânico, a gente faz o uso de benzodiazepínico de curta duração, né, para as crises. O benzodiazepínico pode ser o bromazepam. É importante a gente alertar o paciente, né, que é necessário ele usar exatamente a dose prescrita, né, porque é um medicamento, né, os benzodiazepínicos pode causar uma dependência, né. Então é isso. E também que é necessário tomar somente prescrita, né, porque não precisa tomar mais, porque a crise passa logo. Aproximadamente 20 minutos ali, esse transtorno do pânico ele já passa, e geralmente o benzodiazepínico prescrito na dosagem, ele dá conta de fazer esse tratamento curto aí, né, dessa crise. E no tratamento a longo prazo, a gente pode utilizar o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, o ISRS, que um medicamento pode ser a fluoxetina, 20 mg,
Daí, por último, a gente faz uma avaliação psíquica, né? Que no transtorno do pânico, a atenção vai ter hipervigilância, o paciente muito atento, a memória pode ter uma diminuição da memória, hipomnésia, a linguagem vai ter a logorreia, que a logorreia basicamente é que o paciente não para de falar, ele fala, 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 parece que ele quer dar vazão a esse sentimento, a esse pânico que ele tem, ele não para de falar, uma chuva de palavras, né? De discursos. Logo após, o pensamento vai estar acelerado, vai ter conteúdo com preocupações e isso. Em relação à volição, que é basicamente o desejo, as vontades do paciente, ele pode estar com uma insônia intermediária ou inicial, pode ter aumento ou diminuição do apetite, ou sede, ou também um aumento da impulsividade. Em relação à psicomotricidade, basicamente, esse paciente com transtorno do pânico, ele se encontra em hipercinesia. Ele vai estar agitado, vai estar nervoso, sudorese, taquicardia, vai estar, não para de falar, em desespero, né? Uma situação bem complicada aí, que realmente o desespero do paciente lembra muito, realmente, verdadeiramente um ataque cardíaco, né? Mas com todos esses fatores em conjunto, a gente pode chegar na conclusão do diagnóstico que se trata de um transtorno do pânico, né? Junto com ECG, principalmente, né? Então, basicamente, é essa aula, galera. Gostaria de agradecer a quem assistiu até aí, né? Espero que possa ter ajudado de alguma forma. E muito obrigado. Até logo.